Hoje é domingo, dia 1º de agosto de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Disfunção no Lar. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Hebreus capítulo 11, versos 17 a 22, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, quando aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando analisamos o texto de hoje, que é considerado como sendo a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, e se você for olhar ali cada um dos nomes que aparecem ali na lista, nós pegamos apenas alguns. Pegamos aqueles que são conhecidos os maiores patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. É bem verdade que o texto também menciona José, mas quando você olha para a história de todos aqueles que aparecem ali em Hebreus 11, você percebe que todos eles passaram por situações probantes, situações complicadas. Eles entraram na galeria dos heróis da fé, é bem verdade, porque aprenderam a desenvolver uma fé sincera e profunda em Deus. Mas o fato é que nenhum deles era perfeito. Começando aqui com o primeiro nome que aparece aqui na galeria dos heróis da fé, o Abrão. Abrão, casado com Sarai. Sarai era estéril, não podia ter filhos. Eles haviam recebido uma promessa da parte de Deus, de que Abrão seria pai de uma grande nação. Sarai insistiu com Abrão para que ele tomasse uma das suas servas, Agar, uma serva que ela havia trazido do Egito, e que com ela, como uma segunda esposa, ele pudesse suscitar uma descendência para a família. No primeiro momento, tudo parecia muito bem. Agar foi tomada como concubina de Abrão, ela engravidou e logo depois disso, a situação no lar se tornou muito, muito tensa. Os conflitos começam a aparecer muito cedo ainda entre Isaque e Ismael. A tensão que havia entre Sarai e Agar acabou crescendo e se desenvolvendo a tal ponto que quando Sarai ficou grávida de Isaque, e Isaque nasceu pouco tempo depois, quando, aliás, na festa do momento em que Isaque estava sendo desmamado, Sarai pediu para que Abrão mandasse embora de casa o seu filho Ismael, juntamente com Agar, o que foi muito difícil para Abrão. E Deus acabou permitindo que isso acontecesse quando Abrão foi falar com ele. Porque às vezes nós nos metemos em algumas situações, em algumas enrascadas, que Deus olha para as opções que o indivíduo tem e não tem nenhuma opção boa. Tem opções menos piores. A opção menos pior naquele momento era permitir que Agar e Ismael fossem embora de casa. Apesar de ser uma situação muito difícil, muito complicada. Isso, obviamente, influenciou também a vida do Isaque. Isaque casou-se com Rebeca, não teve nenhuma concubina, pelo menos isso ele aprendeu do seu pai. Entretanto, apesar disso, ele foi extremamente tendencioso em relação ao seu filho Esaú. Você percebe nitidamente Jacó lutando a vida toda pelo amor do pai, pelo reconhecimento do pai. Mas o pai amava mais a Esaú do que a Jacó. Sua mãe Rebeca tenta compensar o fato de Jacó ter sido rejeitado pelo pai, por assim dizer, e acaba mimando o Jacó. Jacó cresce como o menino da mamãe. É tanto que ele é apresentado como vivendo nas tendas da sua mãe, e quando você olha para a cronologia bíblica, você descobre que até os 71 anos de idade ele viveu na tenda da sua mãe, até que houve toda aquela situação em que ele acaba enganando o próprio irmão, o pai que já é cego, então ele vai embora para a terra do seu tio Labão. E quando ele vai chegar lá na terra de Labão,
ele vai ser enganado pelo tio, vai se casar com duas irmãs que são extremamente rivais uma com a outra. E essa rivalidade entre as duas é demonstrado claramente dentro da Bíblia. Elas competiam por causa da questão da procriação, quem teria a possibilidade de dar mais filhos a Jacó, e você percebe nitidamente essa tensão entre elas, até chegar a um ponto em que elas tomam as próprias servas e dão as servas também como esposas para o próprio Jacó, para que através das servas elas pudessem ter filhos. E aí, nesse momento, você encontra Jacó casado com Lia e Raquel, as duas irmãs, e tem ainda Zilpa e Bila como concubinas, que eram servas das suas esposas. E com todas elas ele tem filhos, são 12 filhos ele tem, e ainda uma menina chamada Diná. Você percebe nitidamente que essa própria competição entre as mães acaba sendo transmitida para os filhos. Os filhos crescem também competindo uns com os outros, competindo inclusive pela própria atenção do pai, que no meio dessa história toda acaba refletindo nos filhos o que ele mesmo havia recebido na sua infância. Havia sido rejeitado pelo pai, o pai que amava mais o irmão, ele agora vai fazer exatamente a mesma coisa com José. Ele vai demonstrar um favoritismo tremendo em relação a José, o que vai fazer com que a tensão dentro do seu próprio lar acabe se tornando cada vez mais complicada. José é o filho preferido, ele vai ser extremamente mimado pelo pai e vai criar situações, porque cada vez que os irmãos fazem alguma coisa errada, a primeira coisa que ele vai fazer é contar para o pai. E isso vai trazer uma tensão que vai crescendo cada vez mais dentro da própria família. E você vai reparar que essa é uma família totalmente disfuncional. A Bíblia vai mostrar alguns desses casos. O filho mais velho do Jacó, o Rúben, em determinado momento tem um caso amoroso com uma das esposas do seu pai, com Bila, que era serva da Raquel. E aí o que o Jacó faz diante disso? Absolutamente nada. Ele fica em silêncio, ele não chama a atenção de Rúben. Ele só vai tocar nesse assunto no seu leito de morte. É que ele vai dizer: Rúben, eu sei o que você fez lá com a Bila. Eu sabia, fiquei sabendo, mas não falei nada. Você percebe nitidamente que o Jacó, ele colocava panos quentes em cima das situações, com medo talvez do próprio confronto com os filhos. Judá, um dos seus filhos, em determinado momento vai se casar e casa-se com uma mulher cananeia. 2 dos seus filhos são tão maus que Deus acaba castigando os 2 e eles acabam mortos. Quando ele se torna viúvo, ele vai criar uma situação toda dentro do seu lar e procurando uma prostituta. É um homem de Deus, o Judá, olha aí. Vai procurar uma prostituta e nesse meio tempo a própria nora se disfarça de prostituta, tem um relacionamento com ele e vai dar à luz gêmeos. Você olha para essa família, pega os 2 irmãos, o Levi e o Simeão, indivíduos tão sanguinários que criam toda uma situação para a própria família quando eles chegam em Siquém, com todo um estratagema, matam de forma indiscriminada os homens daquela cidade, num contexto em que eles usam a própria religião para poder tentar criar uma situação junto à família. Uma situação realmente delicadíssima. Você olha para essa família e percebe que é uma família totalmente disfuncional. Então, quando você olha para a reação dos irmãos, você não pode simplesmente jogar pedra nesses filhos do Jacó, porque eles são o retrato do tipo de família que o próprio Jacó teve, que, por sua vez, acaba sendo um retrato do tipo de família que o Isaac teve. E se a gente for olhar para a história do Abraão, filho do Terá, aí a história vai continuar aí para trás. O fato é que todos nós, em maior ou menor grau, acabamos cometendo erros enquanto pais, enquanto filhos, e esses erros, às vezes, acabam se perpetuando nas gerações que vão adiante de nós. E, às vezes, problemas seríssimos vão acontecer nas gerações futuras como consequência de situações que começaram, às vezes, 1 ou 2 gerações atrás. Mas, mesmo diante de tudo isso, quando você olha aqui para Hebreus capítulo 11, Deus vai colocar esses camaradas como heróis da fé. É isso mesmo, como heróis da fé. Como, gente, com tantos problemas, tantas dificuldades,
vão aparecer na galeria dos heróis da fé. É que, apesar dos problemas que eles enfrentavam, dos desmandos que tiveram no decorrer da sua vida, apesar disso, batendo muita cabeça, se machucando, às vezes, para poder aprender algumas lições, esses indivíduos aprenderam a confiar em Deus e a depender dele. Isso, na verdade, me enche de esperança. Porque apesar de conhecer as minhas fragilidades, de conhecer os meus erros, saber das minhas fraquezas, a graça de Deus, a mesma graça que teve à disposição do Abrão, do Isaac, do Jacó, dos seus filhos, está também à nossa disposição hoje. Desde que lancemos mão dessa graça, nós também podemos nos tornar verdadeiros heróis da fé. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que a sua graça maravilhosa pudesse tomar conta da nossa vida. Você não quer se unir a mim nessa prece? Obrigado, Senhor, porque em tua palavra percebemos que aqueles que são considerados heróis não são os perfeitos, mas são os imperfeitos que dependeram da graça de Cristo Jesus. Queremos lançar mão dessa mesma graça, Pai. Ajuda-nos a aprender com as lições deles, para que a nossa família, a nossa vida seja mais firmemente alicerçada em Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?